Optcha Oriós, salve todo o povo cigano, salve todo o povo do Oriente, salve minha tríade, cigano Vladimir, cigana feiticeira linda, e mago e cigano druidos. Salve a cavalaria do Cristo, salve os irmãos de luzes, os mentores espirituais, aqueles permitidos pelo Cristo. Vamos à tiragem de hoje, vou fazer aqui uma tiragem com tarô intuitivo. E vamos ver na canalização aqui qual é a proposta do reino espiritual com você. Vamos deixar sair a fluência aqui da forma que nós mais precisamos. Qual é essa conexão da vida com você? Essa é a leitura número 1. E para a leitura número 1, eu vou deixar aqui a flor de lótus. Flor de lótus, leitura número 1. Qual é a conexão da vida com você? Qual é a conexão da vida com você? A conexão da vida com você. Olha só. A conexão da vida com você. Deixa eu jogar os dados aqui. Qual é a conexão da vida com você? Mentores de luz, espíritos de luz. Olha só, esse caiu fora, né? Qual é a conexão da vida com você? Você vibra na falta aqui, né? Tô captando aqui. Tem uma falta aqui. Vibra na falta. Você tem uma dificuldade de ir para a próxima etapa. Você tem dificuldade de ir para a próxima etapa. Tem duas energias aqui.
Engraçado, tem duas energias aqui. Uma energia que eu tô aqui sentindo, que eu tô canalizando, é uma pessoa que tem dificuldade de ir para a próxima etapa, porque você tem dificuldade de continuar as coisas. É uma dificuldade de continuar. Às vezes você batalhou, 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 e quando falta pouquinho, para completar aquilo, eu sinto que você não completa. Você não completa as coisas. Eu sinto que você larga pela metade. Você começa, mas você não termina. Digamos que se você tivesse que cumprir uma etapa e ela fosse numerada de etapa 1, etapa 2, etapa 3, você faz todo o processo, mas você desiste na nona etapa. Talvez porque você veja que no meio do processo não é aquilo que você queria, você já fica estafado, já fica cansado daquilo. Você é bom de começar, você é bom de encerrar uma coisa para começar outra. Você tem o gás para começar. Mas você sempre vai deixar incompleto. Completo. Se você tiver filho, você fez o filho para outra pessoa cuidar. Se você não tem filho, é porque você tem medo de ter filho. Você não quer mesmo cumprir essa etapa. Mas você tem uma mania do e se. E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse escolhido assado? E se eu tivesse... Isso é conflitante. Talvez seja uma ascendência do teu signo aí, que um lado seu não gosta de terminar alguma coisa, porque você sente que está demorando, aí você já pula para outro mais interessante. Conflitando com outro lado seu que gosta de alicerce, gosta de alicerçar as coisas. É que você tem um poder para começar. Talvez você seja muito bom de resolver as coisas dos outros, mas quando é a sua mesmo, você não sabe resolver. Você sabe chegar para pôr um fim. Para pôr um fim, você é rápido, você é bom. Eu vejo que você tem uma saudade de quando você era mais resolvido, mais jovem. Vamos acompanhar aqui nos dados. Você é muito bom de dar conselho para a família dos outros.
Mas se ela pudesse te enxergar por dentro, você não se jogaria no próprio conselho que você dá. Você não acredita na instituição de pessoas, de grupo, porque exatamente você percebe que você mesmo, quando está dentro, se você iniciar uma coisa em grupo, um curso, chega num determinado momento que você não quer mais continuar aquilo. Se o grupo depender de você, se você entrar numa pirâmide e depender de você, o pior é que você desiste quando já está chegando a sua vez, quando você está no 9, né? Do 1 ao 9. Quando você está no 9, você desiste. Aqui também diz que você tem uma tremenda dificuldade de dar o controle na mão do novo, da juventude. De um lado, parece que se você der o controle na mão da juventude, é como se você estivesse se aposentando. Às vezes você sente que você não tem nada de bom para ensinar, nem legado nenhum para deixar para alguém aqui. Qual é a energia referente a essa pessoa? A essa pessoa que se está se conectando aqui, universo. Aqui eu estou falando com uma pessoa que tem uma libido muito forte, um poder sexual muito forte. Esse é o mesmo poder que te dá energia para enfrentamento da vida, enfrentar as coisas. Você aprendeu a ir para a vida usando essa energia do chakra que aciona a sua sexualidade. Mas esse é só um campo de energia. Assim, as pessoas que usam esse campo, elas não envelhecem bem. Porque tem outras pessoas que, ao envelhecer, elas não têm mais essa necessidade do sexo. E se a conexão dela não tiver nessa força, nesse campo, ela consegue envelhecer bem e com vigor. É como se falasse que se não tiver mais sexo, então não tem mais utilidade. A pessoa se sente que não tem mais utilidade. É porque foi dito que o homem nasceu para procriar. Eu sinto que você tem uma imensa dificuldade de sentir as emoções.
Mas é que você, no fundo, lá cavando no fundo, naquele fundão mesmo, assim, quase achando petróleo, você é doce. Você é meigo. Quando você era criança, não foi permitido exercer essa meiguice, essa doçura. Outros tempos, né? Você se conecta com pessoas que têm vigor, que se joga, que têm alto astral. Você se conecta para poder usar a energia, né? Para ser aí, vamos dizer, influenciado por esse campo. Mas isso é mais quando você tem um plano, um projeto na cabeça. Você pega com afinco. Eu sinto que você é uma pessoa que se ocupa muito trabalhando. Você se ocupa muito trabalhando. E tem um conflito porque você não gosta de perder nas disputas, mas o seu lado doce, ele não suporta disputar. Ele tem uma coisa de perder as coisas para os mais novos. Tem o receio de perder o local para os mais novos. Tem receio. As pessoas têm medo de expressar o que elas pensam mesmo de você. Se elas quiserem ter um bom convívio com você, elas não podem expressar o que elas pensam, porque senão elas correm o risco de ficar isoladas por você. Você isola. Você pune as pessoas, isolando as pessoas, mas você mesmo sofre com essa sua própria atitude. É um sofrimento para você também. Você se sente punido assim, então você acha que você também tem que punir as pessoas assim. Mas as pessoas que são importantes para você, elas te punem assim. Se isolando. É fato de que na velhice, os mais rígidos, né? Não é o caso aqui do exemplo que eu vou dar, onde se diz os canalhas também envelhecem. Não é o caso de ser canalha aqui. É só uma comparação. Mas aqui diz que as pessoas mais rígidas, elas envelhecem. E ao envelhecer, elas podem se tornar doces. E se ela não for por o caminho da doçura, de conquistar essas pessoas quando são jovens, para mantê-las nas proximidades durante a velhice,
você vai colher uma situação contrária, porque não se tornando doce, você não vai escapar da fragilidade do tempo e da idade. E aí aquelas pessoas que conviveram com você já vão estar conectadas aos frutos delas, aos filhos delas. E se elas estivessem conectadas de fato com você, elas trariam esses filhos, ainda que seja uma geração futura, que ainda vá nascer, ainda tenha um projeto de nascer. Eles trariam aquelas pessoas para continuar. Admirando você, mantendo o seu sonho, mantendo aquilo da qual você se jogou com confiança. Eu sinto que o seu projeto de vida, sua escolha de vida, ela vai virar estaca zero quando você não estiver mais em terra, quando você não estiver mais. Porque aqui diz que ninguém nasceu para semente, né? Mas é que no fundo você trabalha com isso. Aqui tem algo que você queria muito, mas você não tem. Ah, a tua história, ela não vai para frente como você queria. Você não tem um legado. Você não tem filhos. Ou se você tem filhos, eles não estão ligados com você no seu campo para confiança. Você não tem instinto. A verdade é essa. Você pode sentir a falta, você poderia querer isto, mas aqui está dizendo, você não tem instinto materno ou paterno, você não tem instinto. Você pode até gostar de criança, você pode se jogar, mas no fundo você é muito jovial em determinados períodos, mas no teu espírito você é um velho já, você é um velho, uma velha. E tem uma dificuldade de amar o filho dos outros. Tudo bem. Não se tem que forçar uma coisa. Aqui eu falo de alguém que é forçado. É forçado a amar crianças das proximidades, quando na verdade você não ama tanto porque não são, seu fruto não dá para substituir.
Você não está preparado para ter esses filhos. Olha que interessante. Aqui, o energético tá me falando que nas tribos, quando os índios têm filhos, olha, eu tô arrepiada. Quando os índios têm filhos, a criança, ela não pertence só à mãe e ao pai biológico. Essas crianças pertencem à tribo toda. Elas não precisam nem morar junto com os pais ou dormir junto com os pais, eles escolhem os pais que eles querem. Porque todos são responsáveis, todos aprendem com eles. Eles conseguem isso. Mas é porque é natural para eles, é do campo deles. Existe essa dificuldade de você fazer, você tem um bloqueio. E não é que você não goste de criança, tá? Você gosta de criança. Você não gosta é ter que ficar muitas horas fazendo aquilo o tempo todo. Aqui diz que se você tivesse filhos, você seria uma pessoa muito rígida com os seus filhos. Rígido mesmo. Ia ser quase uma coisa desumana do nível de exigência. Ou no nível de dificultar que tenha facilidades, dificultar. Seriam crianças que praticamente iam ter que cair no mundo e se virar sozinho, aprender sozinho. Talvez você tenha tido esse exemplo dentro de casa. E talvez agora, com um pai frágil, uma mãe frágil, você tenha que exercer isso. E até de dar esse carinho, essa atenção para o pai, e também tem essa dificuldade. Engraçado, você não saberia muito fazer este papel. Então, se você fica triste por ter adotado uma criança e no seu coração não brotou esse amor, ou você ensina uma criança, você conduz uma criança, prepara ela para a vida, mas você sente que ela não vai corresponder em nada, porque a vida é assim. É um vínculo que está ali por um período e depois eles têm as suas coisas para passarem. Aqui está dizendo que o único ser que não tem livre arbítrio são os anjos. De resto, tendo filhos biológicos ou não tendo filhos biológicos, termina-se a vida da mesma forma. O velho que tem e o velho que não tem. Por quê? Porque eles terminam sozinhos. Não é de solidão, é sozinhos. Ou
talvez não sejam sozinhos, mas sim na solidão. Isso é do ponto de vista de cada um, é como você encara na sua fonte, como você encara lá dentro. Porque com filho ou sem filho, o filho toma o rumo dele. O filho se joga na confiança. Ele praticamente não segue nada do que o pai falou. E quando um ou outro seguir, ele vai se sentir solitário da mesma forma. Ele sente a culpa se seguir e ele sente a culpa se ele não seguir. Interessante isso. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente fica mais observador da vida. E da mesma forma que você não sabe ser um pai, você não sabe ser uma mãe, porque você não tem instinto para isso. O pai e a mãe, ele também não sabe ser pai e não sabe ser mãe. Porque muitas vezes o que define esse adulto não é a educação, é a instrução que ele teve para copiar. Não. Quando ele vem já, quando ele é formado, ele já está lá no DNA dele. Já está lá no DNA. Então ele vai nascer na casa, no local, na família, na tribo, na região, aonde ele vai receber aquele tratamento que é o ideal para o espírito dele. Porque na verdade todo mundo vem sozinho, que vem único, para poder desenvolver os seus gomos, para maturar e vai passar pelo processo. Vai passar pelo processo. E aqui está falando que se até um anjo desobedeceu a Deus, recusou o melhor que Deus tinha, porque no DNA dele falou mais alto o instinto dele. Então, aqui é um convite, um alerta para você observar o seu instinto, para descobrir quem você é, olhe para os seus instintos. Não do controle que te deram do lado de fora. A pessoa feliz é aquela que segue o instinto. Mesmo que vá contra tudo e contra todos, porque o índio, que já está lá na natureza, ele já não força a criança porque ele confia no instinto, na alma. E prender aquela criança ou forçar aquela criança só vai tornar ele adulto seu inimigo, o afastamento. É o respeito, né? Aqui tá falando do respeito. Se você for querer que todos os adultos do lado de fora respeitem você,
você vai travar uma guerra e a sua tendência é ficar sempre triste, sempre frustrado. Mas a sua bússola é: segue seu instinto, segue o seu legado. Mesmo que contrarie um pouco de pessoas aí, a sua alma não vai fugir muito do que está no seu DNA. Olha o recado que vem aqui. Tem um recadinho aqui embaixo. Não desista. Proteja aquilo que você criou. Tenha coragem e acredite em si mesmo. Você tem uma dependência da aprovação das pessoas. Você tem uma dependência de ficar agradando crianças, agradando filhos dos outros, para poder ser incluso, para poder ser aceito. Não faça isso pelos esses outros aí. Faça isso se você realmente acredita que o seu legado tem importância a ponto de você fazer esse legado sobreviver, o seu DNA, passar para frente. De que forma você pode passar também para frente o seu DNA? É preparando alguém, mas você tem que deixar essa pessoa vir por instinto, essa criança nascer com isso, vir por instinto. Ela vai escolher o que você faz, ela vai querer aquilo que você quer, sem influência de ninguém, sem se preocupar com isso. Deixar as coisas correrem. Talvez você não tenha o DNA de futuros filhos, ou os teus filhos, ninguém saiu fazendo o que você faz, ninguém segue o que você faz, ninguém tem amor pelo que você faz. Mas quando você realmente fizer com amor, de verdade, sabendo que o que você faz porque é seu instinto, tá no seu DNA. Não precisa das pessoas aprovarem, não precisa de likes, de atenção e de nada dessas coisas. Continue fazendo. Ela vai por conexão, por você fechar os olhos, emanar aquilo e aquilo chega para quem tiver que chegar, mesmo que você não vá nem conhecer a pessoa, mesmo que você não esteja mais nessa terra, não tem nem o pozinho seu a mais lá, mas alguém que vai ver aquilo, alguém que vai saber daquela história, se já está no DNA da pessoa, então o seu DNA continua, ela leva o seu projeto, como você já leva um projeto
que ele só é seu porque está no seu DNA, mas normalmente esse projeto já veio de outras pessoas, que nem tem o pozinho mais. E você vai se sair melhor quando você esquecer a técnica e confiar no instinto. Não há aprovação. Não queira fazer com que as pessoas queiram ser aprovadas por você. É um peso muito grande para elas. Seja. E quem tiver que vir, virá. Seja. E o que tiver que vir, virá. Seja. E o que tiver que ser, ele vai ser. Tem algo escrito aqui. Estabilidade. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede o seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Olha, com a sacralidade, sacral, né? Do sagrado. E aqui vem um anjo. Eu sinto que você tem o seu projeto, mas eu sinto que você tem um projeto que vai totalmente contra o que você faz. Não é que um impeça o outro e nem que um precise ser substituído pelo outro. É que se você acreditar que você nasceu só para isso, só para fazer o que você já faz, você está impedindo de entrar também em mais um projeto que é da sua alma. E esse projeto da sua alma, ele requer bastante criatividade, porque essa tristeza, esse buraco, essa falta, essa ansiedade, e é muita ansiedade que você tem, é porque tem no seu DNA para você fazer um projeto que vai muita criatividade. Está lá no seu DNA. Lá, quando você nasceu, lá, quando você foi formado, tem lá no seu DNA mais um projeto. E que se alguém vai criticar, não vai criticar, você tem que colocar lá, deixar a sua criança índia lá entrar. Eu digo para algumas pessoas para você adquirir uma flecha, uma pena, algum item que te ligue aos indígenas.
algum item que te ligue. Você vai bolar algum projeto que você vai fazer outras pessoas aparecer. Pode ser que seja algo artesanal, sabe? Se tem a ver com algo sacral. Um local, sabe? Eu tenho na minha conexão, eu vejo tambores. Tambores, tambor mesmo, com tambor. Projetos com tambor. Eu vejo que você tem que trabalhar com eu vejo que você tem que trabalhar com crianças que não vão ter condições de seguir na vida sozinho. Um projeto com crianças que elas só sabem ser crianças. Elas não têm inteligência, não no sentido de terem problemas mentais. Elas não têm a inteligência e a capacidade se elas não tiverem por trás delas um suporte, um grande suporte, onde você vai trabalhar com elas, onde elas só vão conseguir oferecer o instinto delas. Elas não vão conseguir oferecer um amor tão racional. É o instinto delas. Onde você vai ter que colocar o seu DNA no trabalho para alguém depois continuar com isso. Não é o seu DNA físico, né? O seu componente, o seu material, para você contribuir com essas crianças. Não são crianças que você agrada as crianças para agradar os pais. Ou você faça de agradar crianças porque você precisa delas, ou você precisa do pai delas. Não, não é. Não é aquela coisa assim, trata bem a criança que adoça a boca dos pais. Não tem nada a ver com isso. São crianças que precisam ser conquistadas, elas são verdadeiras, elas são naturais. Me parece um projeto com crianças com síndrome de Down, crianças que vivem só no mundinho delas. Elas não vão ter a condição de ser um adulto forte para enfrentar a vida se não tiver essa ajuda aí. São crianças escondidas na sociedade, vivem na sua tribo, no seu mundo. É um mundo fechado. E elas precisam ser
abraçadas por toda a família. Uma criança dessa, ela não pode ser abraçada só pela família dela, cuidada só pela família dela, como é o caso dos índios que eles estão me dando aqui. São crianças que precisam ser cuidadas pelo mundo. É um problema nosso, é um problema de todo mundo se ampliar naquilo ali. Você tem um projeto também relacionado a isso, onde você pode começar isso com um projeto de tambores, tanto na execução dos instrumentos, talvez montar um projeto, uma escola de fazer esses instrumentos. Espero de coração que esse campo aqui chegue para você, que tem que chegar, e você compreenda, porque que está falando que você não vai compreender com o seu mental, você vai fazer essa leitura com o seu coração, você vai compreender no seu coração. E fala de um projeto sacral, onde, através da música, me vem aqui uma força xamânica, através do tambor. É um mundo que você pode entrar na frequência delas. Que coisa linda para quem chegar isso aqui e realmente compreender. Olha que lindo, olha a carta que virou aqui, ó, olha só. Um lobo, uma raposa com umas penas indígenas aqui. Olha que coisa linda. Eu só observei agora. O que está escrito aqui? Confie nos seus talentos e em tempos de mudança. E aqui estava embaixo, olha só. A estrela ancestral, olha, falando da ancestralidade. Olha, arrepiante. Vem duas pirâmides. A ancestralidade, né? Do Egito espiritual. Siga a voz da sua alma, tá escrito aqui. Siga a voz da sua alma. E a pirâmide vem falando de construção, né? Quem construiu as pirâmides, ninguém sabe, não importa quem construiu, olha só como casa. O teu projeto, o teu DNA, deixar para quem? Não importa. Se quem construiu as pirâmides pensasse que não ia deixar aquilo para os filhos, as pirâmides não estavam lá. De alguma forma, não importa quem foi, mas ela deixou o DNA dela ali. Continua, as pirâmides estão lá, o projeto continua. Eu não quero nem fazer outra tiragem, porque esse aqui foi extraordinário, assim. Eu vou parar por aqui hoje. Optcha Oriô, salve todo o povo cigano, salve todo o povo do Oriente, salve ao meu cigano Vladimir, minha cigana feiticeira linda, e ao meu querido cigano e mago druidos. Gratidão ao meu anjo de guarda, gratidão ao seu anjo de guarda, gratidão a esses mentores de luz, gratidão à cavalaria do Cristo. Que energia boa demais. Um projeto desse é uma coisa incrível. Dá gosto de fazer o que eu faço para poder entregar uma carta como essa daqui, né? Eu ser essa carteira aqui do universo para entregar isso daqui. Dá gosto de ver. Que a partir do momento que a gente fala aqui, ele já reverberou no mundo. Já foi liberado, tá liberado. Ele tá liberado. E que se o dono disso daqui não pegar, que outra pessoa pegue, porque tá liberado aqui já no mundo. Aqui, ó. Já trouxe lá do projeto, né? Do plano espiritual, e através de mim já tá aqui. Eu já liberei pro plano material. Através de mim, liberado para o plano material.
Então é isto. Opja Oriô, salve toda a força cigana, salve a minha tríade cigana e até o próximo vídeo.